Bem-vindos ao Psipod, onde batemos um papo sobre temas da psicologia. Eu sou a Amanda Besamar Eu sou Luciane Besamar. e hoje a gente vai falar sobre um tema que parece simples, mas que esconde muitas camadas, que é a falsa inclusão. E para isso a gente vai receber hoje aqui a nossa convidada super especial, que vive esse tema de todos os lados, tanto como educadora quanto como mãe atípica, que é a Andréia Ambrósio, psicopedagoga e mãe atípica, e ela vai trazer um bate-papo bem rico pra gente. Bem-vinda, Andréia. Obrigada, agradeço o convite, né? Espero estar aqui para somar junto algumas dúvidas, né? Que até eu, como mãe, tenho. É, é, é um prazer te trazer aqui, Andréia. Eu acho que você foi uma das mães, assim, ao longo da minha caminhada como profissional, que trouxe o que eu chamo de uma inquietude. E eu acho que as mães precisam ter uma inquietude, né? Porque é isso que eu acho que faz algum movimento além, né? Como a Amanda citou, o tema é sensível, né? Porque teoricamente a gente deveria estar falando de inclusão e dos benefícios da inclusão, mas infelizmente, em dados de realidade, que é o que você vai trazer para nós hoje, não é bem assim que a coisa acontece, né? Então, eu acho, conta um pouquinho da sua história para gente. Bom, eu como mãe, né? Assim, eu vejo que alguns aspectos fogem, né? Completamente da nossa realidade. Como eu costumo dizer, eu não costumo romantizar a vida de uma mãe atípica. Porque tem pessoas que chegam dizendo que é tudo muito lindo, aí chegam com aquele sorriso. Na verdade, a gente passa por várias situações, né? Tem a falsa inclusão nas escolas, tem o dia a dia, tem as estereotipias, tem os momentos difíceis que a gente passa em casa com os nossos filhos, tem o momento da crise, que muitas das vezes a mãe está lá perdida, não sabe o que fazer, não sabe se dá um banho, não sabe se coloca no colo, não sabe se como acalmar aquela criança. E às vezes muitas mães estão perdidas, algumas têm rede de apoio, outras não têm, outras se veem, são mães solos, né? Vivem sozinhas no momento difícil. E eu vejo assim, cuidado que às vezes eu me perco, tá? Nos meus pensamentos. Pode, Aí tranquila. você Pode me se perder. perguntou, A gente tá aqui Sobre a pelos sua seus história. então a pensamentos. minha história é eu tenho um filho, né, hoje com 14 anos, mas a gente passou por várias fases da nossa vida, assim, desde quando começou, quando a gente estava naquela descoberta, né, do Gente, ele já autismo, tá com né? 14, Ele Andréia. fez 14 anos, quer dizer, vai fazer agora em dezembro já 15, né? Vamos preparar aí um Nossa. baile de debutante para ele. Muito bom. E aí, ele, assim, eu vi que ele na escola, na educação infantil, a professora sempre me dizia que ele estava à frente de todos os amiguinhos na sala. Uhum. Ele conseguia fazer o que os outros não conseguiam. E eu ali achando que estava tudo muito maravilhoso, né? Mas ele começou a ter algumas coisas que incomodavam e a gente ali, mãe de primeira viagem, não sabia o que estava acontecendo com o Samuel. Às vezes recebia uma reclamação, às vezes eu estava no trabalho, a escola me ligava, vem buscar o Samuel está chorando. Vem buscar o Samuel não está bem. E aí eu comecei a colocar, veja, gente, o que está acontecendo? E aí eu lembro que com 1 ano e 8 meses, o Samuel levou um tombo em casa, no banheiro, porque ele estava com mania de toda hora escovar os dentes. Toda hora ele queria ir no banheiro e escovar os dentes. Toda hora. E aí teve uma hora que a gente passou por despercebido, ele saiu da nossa visão e ele foi no banheiro escovar os dentes. Ele subia no vaso, debruçava e parava na pia para escovar os dentes. Nessa, ele caiu. Ele levou um tombo, ele abriu a língua de ponta a ponta, ficou realmente partida. E a gente correu para emergência, uma clínica particular na freguesia que não tinha um atendimento. E a médica lá me orientou: você precisa ir para um hospital público, porque você não vai conseguir emergência para essa criança em hospital particular nenhum. E aí eu corri. Eu cheguei no Lourenço Jorge, era por volta de 3 horas da tarde. O meu filho só foi atendido 8 horas da noite. Nisso, toda hora ele desmaiando, né? E o meu marido já com a blusa suja de sangue. E aí eu sem saber o que fazer. Então, nesse momento, eu consegui perceber, não que o autismo chegou nesse momento. Com um pouco que eu aprendi, eu vi que ele já existia, né? Mas que veio, né? Vocês podem me ajudar aí como profissionais. Que ele já veio aí depois. Então, a partir daí, eu senti que o Samuel deu uma regredida de tudo aquilo
que ele já fazia mamãe, papai, comia direitinho, não. Mas aí eu vi que depois ele começou a melhorar. Melhorar com o aspecto dele cognitivo, melhorar no desenvolvimento dele. E aí eu fui. Matriculei ele na escolinha de educação infantil para que ele pudesse ter mais, né, associar, né, com os outros amiguinhos, ter mais a socialidade com outras pessoas. E aí, nesse período, eu percebi também que a fala dele estava meio que travada. E aí eu corri para quê? Para fono, né? Bom, vamos colocar ele na fono, vamos ver o que a gente pode estar fazendo. Através disso, desse trabalho que eu fazia com a fono, eu pude perceber também que ele começou a ter essas crises na escola. Que aí a escola começou a me ligar toda hora, perguntando como é que tá o Samuel e tal, e me ligava, o Samuel não tá bem, vem buscar, vem buscar. Eu pude perceber, assim, eu como mãe, que faltou um pouco mais da escola para estar fazendo um trabalho melhor com ele. Nessa situação, ele ainda não tinha um diagnóstico. Não tinha o Ele não diagnóstico. estava como inclusão na Não, escola ainda. não. Uhum. E aí ele começou a melhorar um pouquinho no desenvolvimento dele, e a professora dizia que era o primeiro da sala, que ele falava, gostava muito de fazer atividades em inglês, gostava muito do inglês, gostava de música, gostava de tudo quanto era atividade que a escola apresentava para ele. Ele era um dos primeiros, matemática, português, tudo. E aí eu vi que ele começou a ter uma recaída em algumas coisas. E aí Samuel, de repente, travou. Já não falava, já só apontava para as coisas e foi regredindo. E nisso regredindo. Isso foi qual faixa etária? Isso já com 2 anos e meio. Acho que sim, 2 anos e meio. Uhum. E aí a escola começou com aquela coisa. E você, como mãe de primeira viagem, meia perdida, não sabia o que fazer. Foi quando ele começou o tratamento com a Beth, né? E aí depois ele foi pro NTG, ficou no NTG por um bom período. Foi no NTG que o Samuel teve a vontade de... Porque ele tinha total, como é que eu falo, meu Deus, aquela palavrinha. Quando a criança tem Aversão. rejeição alimentar. Uhum. O Samuel tinha rejeição alimentar, ele não comia. E foi no NTG que ele começou. Falei, gente, o Samuel tá comendo feijão, o Samuel tá comendo carne moída, o Samuel tá comendo macarrão. Porque ele não comia nada, gente. Era só o suquinho de uva, um biscoitinho, água e sal, mais nada. E nesse menino só emagrecendo. Tecnicamente, ele abriu uma seletividade, né? Mas também o caso do Samuel, devido ao acidente com a língua, a gente pode ter vários olhares para isso. Sim, foi E bem ele traumático. volta a comer, porque a gente faz uma desensibilização com ele no trabalho no NTG, e de verdade ele volta a comer. Possivelmente ele não era uma criança TEA com tanta seletividade. A questão maior foi da rigidez pela dificuldade de alimentação do acidente, né? Então comer era desconfortável para ele, e por isso ele vai travando a questão da alimentação. A criança com E seletividade até traumático, né? Tem um é trauma muito aí traumático, que foi... sim. Foi bem traumático, porque a língua foi puxada para fora, foi costurada, a anestesia foi só local, aí tinha um segurando na perna, o outro na cabeça, o outro nos braços, quer dizer, para ele como criança, bebê ainda praticamente, né? Foi bem difícil. Toda a cena, mãe, foi uma cena invasiva 1 ano e 8 demais, meses, né? E ele vendo toda aquela situação, eu precisei sair da sala, porque eu não estava aguentando, quem ficou foi o pai, né, na época. O pai ficou com ele na sala, e aí eu precisei sair, porque eu não estava aguentando de ver Sim, mas aquilo. hoje Samuel come de tudo, Hoje come ele super bem, come né? algumas, quer dizer, bem seletivo em E algumas olha coisas. como isso- Mas ele já está comendo. Em que outro, ele é seletivo? ele não come arroz. Feijão só se for caldinho, mas ele já está conseguindo comer outras coisas. Hoje ele já come um franguinho, um filezinho de frango, já está bem melhor a alimentação dele, em vista do que era antes, né? Isso. Então, com isso, ele foi crescendo, né? Desenvolvendo poucas coisas. Mas eu acho que o que ficou mais marcado para mim foi essa falsa inclusão na escola. Porque no período que ele estava, nesse período que a gente estava na neurologista, né, pesquisando, querendo saber o que a gente ainda não tinha o diagnóstico. Ele ainda estava nessa fase, a gente ainda estava na fase da descoberta. Eu acho que o que mais me doeu nessa fase foi o comportamento da escola. Porque eu acho que a escola precisava
estar mais centrada no que estava acontecendo ali, como educadores, né? Você pode dar alguns exemplos, Andréia? Como que você identifica no dia a dia da escola qual que são os pontos que você entende que não está acontecendo a inclusão, por exemplo? Hoje, vendo hoje, no papel Acho de que hoje, dentro do seu percurso, na sua vida com o Samuel e também como educadora, né? sim, porque, por exemplo, na época eu perguntei que o que foi me informado que a criança precisava ter um PEI. E aí eu perguntei, e o PEI dele? Aí a coordenadora da escola não sabia o que que era PEI. Aí me É importante, apresentou. inclusive, a gente explicar para quem está assistindo e não sabe o que que é. O PEI é o Plano de Estudo Individualizado. Então, é uma adaptação curricular que toda escola é obrigada a ter para alunos de inclusão, inclusive, né? Por lei, hoje. Atualmente, por lei. Atualmente por lei. Então, o que a Andrea está falando é esse documento, que é um documento que é obrigatório, era obrigatório de ter essa adaptação dentro da inclusão do Samuel, né? Ele não estava acontecendo, né? E o que que seria, assim, tentando entender o que você diz, porque imagina alguém recebendo o Samuel pela primeira vez, uma professora, e ela precisa montar um PEI do Samuel. Um mês depois ela pode montar um PEI do Samuel, mais ou menos. Sabe por quê, gente? São muitas vertentes que a gente está falando. A gente não está falando de um contexto. A gente está falando de uma criança, como você falou, André, assim, que tem um quadro de seletividade alimentar, ainda pós-trauma, inclusive. Então, tem uma mistura ali de situações, né? De uma criança que provavelmente tem outras sensibilidades sensoriais, né? De uma criança que tem repertórios de interesses, né? Então a gente fala de tantas nuances, e entre essas a Andrea vai trazer outras do Samuel, e essa professora, ela não tem formação para fazer isso. Né? Ela tem uma formação para ensinar crianças dentro daquele currículo que é obrigatório para Nós ela nem ensinar. culpamos, né? Não, então o que eu quero dizer assim, às vezes para a professora é difícil ensinar a criança que vai melhor em matemática e a criança que vai pior em história. Entendeu? É difícil para a professora ensinar essa diferença, né? Imagina um cérebro que funciona de uma forma diferente. Então precisaria ter respaldos e suportes, né? Uma professora não se forma sozinha, ela se forma com os respaldos, com os suportes e as coisas vão seguindo. Então acho que a gente está falando muito mais quando você cita o tema falsa inclusão, né? Que foi um tema pedido pela Andrea, né? Eu quero falar sobre falsa inclusão, Mas um tema que a né? gente também E que a gente entende, a gente enxerga isso de verdade também. Então, assim, quando fala do PEI, vamos pensar no PEI, né? Que hoje em dia até o programa é maior. Mas, enfim, vamos pensar em um PEI, que era o que você estava trazendo na época. Quem tem competência para montar um PEI dele? No caso, não seria a professora, né? No caso, seria um conjunto de pessoas. Não é Sozinha. uma pessoa para montar esse PEI. Na verdade, a gente precisa da opinião da psicóloga que atende ele, da família que atende toda uma ele. equipe É um trabalhando rastreio, junto. gente. É Sim. um rastreio de formas de funcionamento do cérebro do Samuel, para que a gente compreenda as formas de aprendizagem do Samuel e quais são as necessidades, que suportes ele precisa, quais são os estilos de aprendizagem dele. O que a gente precisa criar de instrumentos para que ele possa responder a essas coisas? E às vezes nem esse primeiro passo, que é entender que precisa ser multidisciplinar esse olhar, os profissionais estão instruídos para compreender. Nem esse primeiro passo. E esse é um passo muito básico, que é só esse lugar de escuta, né? Eu acho que tem cada vez mais crescido esse lugar de escuta, se a gente for comparar, por exemplo, com a sua geração, né? A sua época. Sim, Desde que você começou para o que a gente está vivendo hoje, tem crescido, por exemplo, talvez uma boa vontade em alguns espaços também, não vamos dizer que é em todos, que são em todos, né? Mas em alguns espaços tem crescido essa boa vontade, mas às vezes não adianta crescer essa boa vontade se ela não está crescendo junto com um lugar, um aval teórico, um aval de instrumentalizar aquelas pessoas, né? Então, é claro que existe uma dor muito grande de compreender todas essas necessidades tão individuais, né? Então, como vai ser mais difícil a trajetória quando a gente está falando de uma criança atípica, de uma família, de uma mãe.
atípica. Mas o fato é que algo precisa acontecer, né? É disso que eu acho que a gente veio aqui para falar. Algo precisa acontecer. E esse algo não depende de um movimento, gente. O que precisa acontecer depende de muitas mãos juntas, né? Depende de um sistema funcionar de uma maneira diferente, né? Como é que você imagina a cabeça de uma mãe que não tem entendimento? Que a professora chega para você, aqui está o PEI do seu filho, aí te entrega um PEI. Com a foto do seu filho na frente do caderninho, aquilo tudo bonitinho, maravilhoso. Aí você abre dentro várias atividades coladas. Isso não é um PEI, gente. Isso não é um PEI. Né? O plano de desenvolvimento individual do aluno não é dessa forma que é elaborado, né? Então, você pode ver ali, você viu que todo o carinho que a professora te entregou aquilo ali. Mas você, como mãe, e você, como professora também, como educadora, você não vai querer desmerecer o trabalho daquela professora que fez todo o carinho. O problema não foi a professora. O problema foi que ela não foi orientada a fazer aquilo. Você até mudou, né? Na verdade, é verdade. Antigamente se falava do PEI, hoje em dia se fala do PDI, a Lei de Diretrizes e Bases Sim. vem falar do PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Porque já é uma evolução, porque já se compreendeu que não é só um plano de estudos individual, é um plano de desenvolvimento individual, onde você precisa olhar a criança sobre todas as vertentes, para que você consiga fazer de verdade um caminho de desenvolvimento. E o desenvolvimento traz a ideia de que você está trabalhando competências. E não só que você está trabalhando a parte cognitivo-pedagógica, né? Está iniciando um movimento, André, que eu falei para você nos bastidores, né, que é do Educautismo. As pessoas que nos acompanham sabem que a gente está fazendo parte como professoras, nós estamos fazendo parte como professoras desse programa, que a iniciativa é uma iniciativa muito boa, mas que é um pontapé inicial dentro de tudo que a gente precisa. Dentro desse programa, me convidaram para dar uma palestra sobre prova adaptada. Era esse o tema que pediram para que eu fizesse. Esse programa é organizado por uma universidade, e a universidade falou, professora, você pode fazer uma palestra sobre prova adaptada para ensino médio? E aí eu falei assim, eu não posso fazer uma palestra sobre prova adaptada para ensino médio, mas eu posso falar sobre o que é a inclusão no ensino médio e chegar a falar sobre o material adaptado. Então, eu fui dar essa palestra. Confesso a você que muito receosa, embora dar palestra não seja uma coisa que me cause receios, vocês devem imaginar, né? Mas eu fui muito receosa, porque assim, de que do lado de lá estão professores que também sofrem profundamente com um dia a dia de alunos. Você pensa no ensino médio, um dia a dia de alunos que eles precisam preparar muitos para atenderem a todo o sistema do Enem e de todas as exigências, né? E tem alunos ali que têm necessidades, que são cidadãos, que têm direitos a questões, mas que para onde eles vão? Como vai ser isso? Então, eu, de verdade, comecei a palestra falando da preocupação que a gente tem com isso e desse caminho todo, de como a gente vai seguir dentro disso com uma pessoa e de dizer, gente, é possível que uma pessoa com um quadro mais acentuado que ela tenha, que ela chegue a ter um direito a ser uma pessoa que vai ter um trabalho possível dentro da competência dela e da capacidade de desenvolvimento dela. Mas é possível, né? Teve um, acho que foi até um meme, assim, um desses vídeos rápidos que passaram na internet que eu vi, que era um professor em sala de aula, dando aula, e aí vem um colega, professor, se eu não me engano, é um professor, era nos Estados Unidos o contexto, então eles têm uma coisa que se chama GE, que é General Education, que são professores que são formados como se fosse para estudar na rede pública, mas eles são formados para serem psicopedagogas mais especializados em inclusão, né? E aí chega um outro professor que não é GE, que não é instrumentalizado, como a gente está falando, e começa a reclamar com esse professor que tinha um aluno dormindo na aula, que tinha um aluno de cabeça baixa, cochilando. E aí o professor chega e fala, sim, esse aluno está cumprindo o plano de ensino individualizado dele nesse momento, porque
dentro do cronograma desse aluno, para essa semana, o nosso objetivo era que ele não tacasse as cadeiras. Então, ele tá conseguindo se regular e não tacar cadeiras nesse momento. Então, assim, vê como é uma coisa muito individual para aquele menino conseguir estar relaxado no ambiente escolar ao ponto de conseguir tirar uma soneca no meio do dia, era uma mega vitória. Ele não tava E tacando as cadeira. percepções Ele não disso. tava hiperestimulado, Sim. entendeu? Era uma mega vitória, fiquei até arrepiada. Mas assim, quem olha de fora não entende Não isso entende. do lugar da competência. É a questão da sensibilidade que o educador precisa ter. Uhum. Né? Ele precisa ter a sensibilidade de saber que quando aquele aluno ele precisa parar, Uhum. quando ele precisa sair daquele ambiente, Uhum. né? E quando ele vai estar bem para fazer a atividade que ele precisa fazer. Sim. Então, o olhar do professor aí também faz parte da inclusão. Sim, sim. Né? Essa sensibilidade que ele precisa ter. E isso já entra muito no segundo tópico que a gente vai, que você trouxe, né, Andréia? Amei, inclusive, os tópicos que você trouxe pra gente falar, que é estereotipias quando intervir. E eu acho que esse tópico pode até ser mais abrangente do que só estereotipias. Mas, assim, desregulação, como intervir, né? Porque a desregulação para pessoa com deficiência vem de todos os níveis, de todos os lados. E como intervir, ou quando intervir, vem muito desse lugar que a gente começou a falar, que é o lugar de se colocar na perspectiva daquela pessoa e entender para o desenvolvimento dela individualmente o que faz sentido e o que não faz sentido. Sim. A gente Deixa eu só- trabalha com grupos, por exemplo, de socialização. Hoje eu trabalho com um grupo de socialização na clínica e um dos meus mediadores, que na verdade está mediando na faculdade, um dos pacientes, ele veio me questionar assim: olha, ele tá levantando muito essa semana ou esse mês. Ele tá levantando mais do que o normal, andando muito. E aí eu falei pra ele: olha, a gente precisa entender a função desse comportamento. Isso é uma estereotipia dele, ele se regula andando de um lado pro outro. Sim. E a gente precisa entender no contexto social como isso se encaixa ou não. Ele atrapalha muito os outros alunos quando ele faz isso? Ele tá andando na frente do professor? Ele tá andando na frente, porque esse meu aluno faz audiovisual, esse meu paciente faz audiovisual, inclusive. Então, ele tá andando na frente das coisas que o professor tá passando? Não, ele anda no cantinho da sala, ali do auditório. Ninguém quase percebe que ele tá fazendo esse andar. E a turma conhece ele, então sabe da condição dele, né? Mas ele não se beneficia de fazer isso por tanto tempo porque ele se beneficia de estar participando da aula. E aí? Onde a gente entra nisso tudo? E aí entram a leitura e o suporte. Ele funciona muito bem com combinados e compreendendo o tempo de forma concreta. Então, o que eu falei para o mediador dele? Eu falei, combina com ele que ele vai fazer isso por um tempo determinado entre vocês. E quando concluir, ele vai sentar e voltar prestando atenção na aula. E você vai, inclusive, passar para ele o que ele pode ter perdido ali naquele E momento. o combinado funciona na maioria E das vezes. super Porque funcionou. a estrutura, né? E olha, Sim. semanas depois ele nem estava mais precisando fazer o andar. Porque era daquele momento, era aquele recorte, era naquilo que ele precisava daquela adaptação, né? As estereotipias, na maioria das vezes, elas também estão comunicando assim como o comportamento comunica. Embora muitas vezes seja uma questão de autorregulação. A necessidade de fazer a estereotipia é uma necessidade de autorregulação. O que a gente precisa compreender, e eu costumo dizer isso para as famílias de uma maneira geral, para as escolas de uma maneira geral, a gente tem um cobertor curto. A gente tem que entender se a gente puxar de um lado, do outro lado a gente está descobrindo. Então, assim, por quê? Se uma pessoa está com necessidade, fazendo estereotipias, ela necessita autorregulação. Se ela necessita autorregulação, alguma coisa ela vai fazer. Esse corpo vai se comunicar de alguma forma. Então, o que a gente precisa entender? A estereotipia, como desse menino, de andar para lá e para cá, comprometia o ambiente a ele entendeu-se que se ele fica no tempo longo, compromete a ele, porque ele é um menino que tem competência cognitiva total e participa das aulas. Então, vamos fazer uma forma de regular para que ele consiga fazer isso. Mas esse mesmo rapaz, que hoje é um rapaz paciente da Amanda, ele foi meu paciente criança. E meu paciente criança, na escola, eu tenho uma situação que aconteceu com ele que foi muito curiosa, que foi... Ele começa a escrever um período da vida e ele começa a fazer o pingo do i, uma bolinha, uma bola aberta, em vez de fazer um pinguinho. Isso não fazia a menor diferença para a escrita dele. Menor, né? Ele continuava copiando na mesma velocidade, fazendo as coisas na mesma velocidade. Mas, por uma infelicidade, uma coordenadora um dia Incomodava. diz para ele assim...
Você sabe fazer muito melhor do que isso. O pinguinho do i é um pinguinho só, assim. Um pontinho. Não precisa fazer uma bolinha, é como se fosse um pontinho. O que passou a acontecer? Esse menino passou, a mãe passou a precisar comprar por semana quase uma dúzia de lápis. Porque o que que ele passou a fazer? Na percepção dele, o i, para fazer o pinguinho que a coordenadora disse que era uma coisa boa para ele, que ele precisava fazer, o lápis tinha que estar com a ponta muito fininha. Então, ele apontava o lápis a cada 10 palavras que ele escrevia. Ele apontava o lápis e escrevia. Ele apontava o lápis e escrevia. E com isso, ele criou um padrão, Sim. entendeu? Uma Sim. outra mania que a gente pode Sim. dizer, que aí sim começou a comprometer a questão do ritmo de estudo dele, da forma como. E para a gente tirar isso foi uma dificuldade enorme. Então, tem coisas que eu costumo dizer assim: vamos pensar, gente, vamos pensar o que essa estereotipia está fazendo. Uma estereotipia que a criança fica gritando dentro de sala. É verdade, essa precisa de ajuda tanto para a criança ou para o jovem, quanto para o grupo, porque isso compromete o andamento da situação. Às vezes, o grito dentro de sala é uma resposta ao eco que ele está ouvindo dos gritos dentro de sala. Um abafador, exemplo na maioria disso. das vezes. Aí a minha pergunta para vocês, quanto profissionais: até que ponto a gente pode interromper isso, por exemplo, a criança está lá, tá atrapalhando um coleguinha do lado. Uhum. Mas até que ponto a gente pode intervir aí, né, nessa estereotipia dele? Não faz isso, não faz assim, respira fundo. Eu sempre acho, e nem sempre eu acho que. A gente volta no mesmo discurso, né? De que as pessoas em volta estão instrumentalizadas para isso. Mas o primeiro passo tem que ser sempre tentar entender o porquê que Porquê, aquilo né? tá acontecendo. Daquela. Antes de qualquer ação. E Entendeu? entender o que aquilo tá, por que aquilo está acontecendo, não é você investigar quantas vezes Não aquilo seria uma acontece, regularização do por quanto corpo, não. tempo quanto tempo Pode aquilo ser. acontece, Sim. por quanto tempo aquilo acontece, em que momentos aquilo acontece, Sim. o que é que ele está fazendo na hora que aquilo acontece. Porque às vezes, gente, muitas vezes, por exemplo, autistas, para ler, eles precisam fazer uma outra coisa, eles não conseguem fazer uma coisa só, eles precisam fazer duas coisas juntas. Sim. E que pode não ser pode ser uma outra coisa, a gente pode dar uma outra coisa para ele fazer enquanto ele está lendo. Talvez sacudir uma coisinha enquanto ele está lendo. Tem umas cordinhas de botar na cadeira hoje também que são muito interessantes para mexer as pernas. Sem ficar fazendo barulho, né? Porque é uma cordinha presa dos dois lados da carteira. E aí você bota e é um elástico. Isso. E aí a criança consegue isso fazer já- movimentos de Eu tenho um perna. depoimento de uma mãe que ela dizia assim, que toda estereotipia que o filho dela chegava, dova, ela conseguia tirar. Aí eu falei, mas como isso? Ela dizia assim, ele começou com uma que era com lápis, que ele ficava batendo com lápis na boca. Aí eu tiro o lápis, não pode, faz dodói. Aí daqui a pouco ele parava com aquilo. Aí depois ele começou com uma outra estereotipia que ele fazia, que era ficar pulando e batendo palma. Pulando e batendo palma. Ela, para com isso, para com isso. Aí eu quero saber de vocês se foi certo. Então, vamos lá. Vamos pensar juntos isso. Na verdade, do que a gente está falando mais uma vez? Se essa criança está fazendo esses movimentos, esse corpo está precisando se regular. É claro que vão acontecer regulações que, se ele ficar nisso, ele perde outras coisas. Ele deixa de fazer outras coisas. Ou até pode estar se Né? machucando de alguma forma. Ou pode se machucar. Existem Sim, que a essas questão do lápis. Então, a gente precisa pensar de que forma a gente pode encaixar isso para o dia a dia dele e encontrar a melhor maneira dele conseguir continuar regulando. Às vezes, por exemplo, já teve paciente que eu sugeri à mãe, compra um jump para casa. Porque ele pula o tempo todo, pula no sofá, pula o tempo... Falei, compra um pequeno jump, bota em casa. E foi a melhor coisa. E aí, o que a gente conseguiu fazer? Temporizar o uso do jump. Então, a gente botava assim, quando ele podia usar, por quanto tempo ele podia usar. Então, ele fazia certinho. Ele podia usar 4 vezes ao dia, durante 5 minutos. Por exemplo, não me lembro exatamente se foi isso, mas era isso. Então, vai lá. Aí ela marcava 5 minutos, você pode ficar. Pulava, saía e não pulava mais em sofá. Isso é um exemplo. Um exemplo que eu tenho bem curioso, que é de um paciente meu que hoje está com 34 anos, e ele trabalha, né, hoje em dia, é um emprego apoiado, mas já trabalha há 6 anos, 7 anos, ou até mais. E
ele tinha por hábito trazer potes vazios, ou uma garrafa PET, ou um pote Shampoo. de shampoo que ele usava muito, Sim. sacudindo, e ficava sacudindo, e porque ele tem essa estereospia, né? Uhum. Nível 1 de suporte, fez faculdade. E aí, na época da faculdade, foi onde foi o grande embate, porque era onde ele ia começar a ter regularmente convívios novamente, Com né? pessoas Só que que não com eram as uma pessoas. que Do estavam convívio dele, acostumadas na né? adaptação toda que ele teve em termos de inclusão escolar. E aí, e um adulto, né? Não imagina um adulto na rua sacudindo um pote de sorvete, ou um pote de sorvete, De desculpa, shampoo. de shampoo, né? Um frasco de shampoo. E aí nós começamos a trabalhar isso em sessão, do que ele podia fazer. Agora, eu falei, qual a ideia? O que a gente pode pensar? O que você pode fazer? Ele tentou pensar, não, mas eu preciso muito. Eu falei, então vamos trocar isso? E aí trocamos por uma caneta. E foi um treinamento, porque a caneta tem uma espessura menor. Ele Sim. estava acostumado. Foi literalmente um treinamento para que a caneta. E aí um dia ele falou, funcionou, Luciane. A caneta está fazendo a função e eu consigo ficar bem com a caneta, sacudindo a caneta. E aí é totalmente diferente a cena de uma pessoa sacudindo uma caneta, né? Porque pode até estar pensando, fazendo alguma coisa, de uma pessoa sacudindo um frasco de shampoo. Tem uma diferença Uma garrafa enorme PET. nisso, né? Então, e até hoje. Até hoje, ele se regula de duas formas. Uma é ou sacudindo alguma coisa, ou o corpo dele. O corpo dele, por exemplo, na minha sessão, eu atendo ele até hoje, eu atendo ele desde 8 anos de idade. E segundo ele, vai atender até ela ter Até- 90 anos. Ele diz pra mim, Luciane, você vai me atender até os seus 90 anos. Aí eu digo, bom, eu gosto de duas coisas nisso. Primeiro, eu vou estar viva com 90. E segundo, eu ainda vou estar atendendo com 90. Então, e aí ele senta e ele se faz assim, né? Ele fica assim, e me contando as coisas do trabalho, dos planos de férias dele, das coisas. E aí o meu sofá tá começando a fazer um barulho por conta do saculejo dele. E aí eu comecei a dizer assim, eu acho que esse sofá não vai aguentar. Ele, eu vou segurar um pouco, tá, Luciane? Eu falei, quer a caneta para segurar? Não, hoje eu não tô precisando, não. Pode deixar que eu vou segurar, entendeu? E aí ele consegue, se regula e continua falando. Às vezes eu sinto, por exemplo, quando ele tá sacudindo, mas é que ele tá pensando sobre o que ele vai falar. Aí eu dei a ideia para ele, falei, anda pela sala um pouco para você pensar. Sim, Se você né? andar um pouco, ajuda. Aí ele falou, verdade. Aí ele anda um pouco. O dia que ele não tá cansado. Tem dia ele diz, tô cansado, não vou levantar. Não. Então, tá bom. Enfim, sempre tem, gente. Óbvio que eu tô falando, e quando a gente fala do lugar de profissional, às vezes as famílias acham que a gente fala de uma maneira simplória. Não é. Nada disso é É, simples. porque na prática, né? Nada disso, nem pra gente profissional. Você acha que eu tive a ideia de uma hora para outra da caneta do shampoo? Sim, você ficou Não, foi coisa que eu fiquei ali matutando o que a matutando o gente que poderia poderia fazer para fazer. ele não se expor da maneira como ele se expunha andando num ônibus, numa coisa, sacudindo um pote de shampoo, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente também vai tentando A gente investigar. teve um menino que um paciente, que ele gostava muito da sensação de. Ó, você lembra disso? Lembro. Lembrei agora. Na varanda do apartamento, ele gostava de, pelo lado de fora do vidro da varanda, ficar pendurado na rede de segurança da varanda. Muito exposto, muito perigoso. Se arrebenta aquela rede, ele cai, né? E a família, mais uma vez, já tinha pego ele fazendo isso. E isso era uma coisa de regulação pra Eles ele. não têm noção do perigo, Ele né? não tem noção do perigo, era um paciente que ele tem um nível mais alto. E o que a gente sugeriu para a família? Que ele tivesse, que é um material, inclusive, de uso da terapia ocupacional, de regulação de propriocepção, que ele tivesse uma rede em casa, uma rede que desse esse... Que apertasse. Aconchego, né? Que era esse. É de tátil mesmo, né? Uma disfunção tátil sensorial mesmo, Sim. que ele gostava, porque ele ficava prensado ali entre a grade e o vidro da varanda. E funcionou. Ele passou a buscar esse estímulo
mais na rede que a gente sugeriu que tivesse pra ele em casa Uhum. e parou de fazer aquilo que estava completamente perigoso pra ele. Sim. Não deixou de existir a função de regulação. Esse é um paciente que ele faz muitas estereotipias e precisa de muitas regulações. Ele tá agora com essa de bater. Eu soube, tive ontem uma reunião com a mãe e ele tá com essa de bater. Só que eu tinha sugerido que ele fizesse já com alguma coisa de borracha. Uhum. E ela disse, ele Qual a idade? aceitou. Ele agora tá com 13, 12 para 13. Ah, E ele aceitou. E eu falei, então vamos comprar coisinhas de borracha para ele fazer, para ele não se machucar. E vamos deixar, porque assim, não é a pior história. Ele já teve outras muito piores e que se machucava mesmo e que a gente teve que tirar. Essa, se for com uma coisinha de borracha, Leve, não que é a não pior. vá, Então, assim, na tua pergunta da mãe, eu super entendo a mãe, eu não faço nenhuma crítica, né? Mas eu digo, eu conto sempre a questão do cobertor curto. A gente tem que tomar muito cuidado, porque você está cobrindo uma Tirando, coisa, né? e pode estar descobrindo outra. Porque às vezes pode vir uma estereotipia pior. Né? Pode vir uma mania que a gente pode chamar também pior, como a do pinguinho do I ali, que fazia diferença nenhuma para a vida dele, e passou a fazer. Passou a ser uma coisa séria. Uhum, Entendeu? como de uma paciente que a gente já teve também, que a questão dela era tirar toda a roupa. Uhum, Teve uma situação específica de dificuldade de vestimenta que começou a ser trabalhada com ela. E aí ela passou a ter esse comportamento de tirar toda a roupa, inclusive na rua. E aí tem que pegar mão de estratégias. Ela começou a se vestir só com macacões que fechavam atrás e ela não alcançava. até a gente conseguir extinguir aquele comportamento que era um comportamento completamente impossibilitante para a vida dela. Né? Como é que você sai com uma mocinha que vai se despir na rua? sim. Né? Muito Então, cuidado, né? Dentro da inclusão ainda, o que a gente pode falar é essa questão da escola, né? Muitas das vezes a escola está lá preparada, né? Fazendo aquela... Agora é o momento, né? O boom das matrículas. Aí você chega lá para fazer as matrículas. Fazer a matrícula do seu filho. Ah, tal, você apresenta o que eles têm que apresentar como escola. Aí você vai e diz lá, eu tenho um filho autista. Aí a escola já começa a barrerar. Não, mas é porque você não procura uma escola assim, porque assim funciona melhor. Aí você já vê, bom, nada contra, porque a escola realmente precisa estar preparada para estar recebendo aquela criança, né? Não adianta você impor, como o governo impôs, a lei, não, porque todas as escolas precisam abraçar a ideia, a inclusão e tal, vamos aceitar. Mas e se a escola não está preparada? Se lá dentro não tem um profissional próprio para estar lidando com aquela criança, com aquela situação, e como é que a gente faz agora? Né? Dentro desse aspecto de inclusão ainda, eu vejo que algumas escolas têm se esforçado o máximo. Vamos ver que tem se esforçado. Mas a gente não vê. Gente, tá muito longe de acontecer a inclusão nas escolas. E é o que a gente estava conversando nos bastidores, está todo mundo colocando tudo no mesmo saco. A inclusão não tem nada a ver com a cota racial ou com qualquer coisa parecida. Gente, vamos trabalhar a inclusão como algo que a gente precisa lutar mais, de buscar mais por isso, porque, gente, está difícil. É você chegar na escola e perguntar, onde está a adaptação do trabalho do meu filho? Gente, isso não é algo que você precisa... Você, como mãe, tem que estar a par disso. A escola tem que oferecer. Não, o seu filho vai ficar hoje, ele está numa fase que ele precisa ficar nessa sala aqui. A gente vai fazer um trabalho diferenciado com ele. Desse jeito que tem que ser. A gente não vê isso nas escolas. E que se precisaria de uma equipe, né, Andréia? Uma Você equipe falou uma coisa nos bastidores que eu preciso falar aqui, porque isso ficou ecoando na minha cabeça. O Samuel é uma criança que tem uma competência cognitiva, como vocês viram a Andréia falando aqui no início, ele tem uma competência cognitiva até que foi considerada alta num período inicial da infância dele, Sim. né? E ela começou a receber de trabalhinhos dele 2 mais 2, 4 mais 5, coisas já tinha assim, passado por que aí. deram uma angústia muito grande nela. E ela sentou, ela é uma pedagoga, uma psicopedagoga, ela sentou com o filho e começou a fazer fração, Sucessor, antecessor. sucessor, antecessor. Outras coisas a mais. E quando eu fui ver, ele estava além.
Além daquilo. Ele Números sabia muito mais do altos. que isso. Então, assim, a gente tem uma investigação da área cognitiva real que precisa acontecer. Quais são as possibilidades e as competências dessa criança, né? Porque é claro que existem, todos sabem que existem pessoas dentro do espectro que têm déficit cognitivo, e às vezes déficit Sim. cognitivo importante, né? E aí entra até a grande interrogação, né? A escola está preparada para receber essas pessoas e de verdade dar algum subsídio para essas pessoas que têm um déficit cognitivo muito grande, né? O que é essa pessoa sair do ensino médio? O que é? É uma grande interrogação. Para onde essa pessoa vai? O nosso país está preparado para ter empregos adaptados o suficiente para essas Para pessoas essas que estão pessoas. saindo? Porque possibilidades tem. Eu vejo um TEA nível 3 com déficit cognitivo grave carregando uma caixa daqui do caminhão para ali para dentro, num trabalho sistematizado. Eu vejo fazendo Triando isso. produtos. Né? Triar um produto, eu Sim. vejo. Empilhar coisas, eu vejo. Mas nós estamos preparados, o nosso mercado de recepção de trabalhadores está preparado para isso? Nós temos essa inclusão verdadeiramente? Existem empresas fazendo inclusão, mas é verdadeiramente ou é para cumprir a sua cota de inclusão? Pois Né? é. Isso é uma conscientização muito maior que se precisa ter no mundo, né? E o Brasil, eu acho que deixa muito a desejar em muitas coisas dessas. Acho que você tocou num ponto muito crucial. Toda luta eu acho que é legítima, toda luta é legítima, mas a gente não pode embaralhar o meio de campo. Sim. Quando a gente fala sobre um paciente, uma pessoa que tenha um atravessamento no seu desenvolvimento, que tenha dificuldade de se autogerenciar, de se autogerir, de lutar pela própria vida, a gente está falando de um outro nível de suporte que a gente precisa que as autoridades entendam isso. Sim. É muito diferente de uma outra luta em que as pessoas possam levantar da sua cama, criar seu projeto e lutar pelas suas coisas. Nós estamos falando de situações completamente diferentes. Então, essa luta pela inclusão é uma luta nossa, porque eles mesmos nem compreendem o que está acontecendo. A gente quer só Né? um momento melhor, um futuro melhor para os nossos filhos. A gente quer uma luta por um lugar. Por um lugar melhor. Entendeu? Para que eles tenham espaço verdadeiramente. Para que o Samuel, que vai fazer 15 anos em dezembro, daqui a 4, 5 anos, ele consiga ter um emprego apoiado. E de verdade ele esteja dentro de um emprego apoiado. E de verdade as competências deles estejam sendo aproveitadas. Né? É isso que eu acho que é a grande luta que a gente faz. Né? Nossa, me Nossa, emocionou muito agora importante, você. Porque a gente precisa estar atenta, né? Sim. A essas coisas. Sim. Porque é bem difícil. A gente vê mães aí gritando, gente pedindo socorro, me ajude, a escola tal não tem mediador, meu filho está solto na escola. E a gente tem visto isso demais, né? E agora você está falando de uma coisa, André, assim, por exemplo, vocês têm um grupo de mães que é um movimento grande. Gente, talvez vocês precisassem se preparar, Sim, sabe, para sim. isso. Talvez, assim, você tem o direito, talvez, de adaptar. Você é uma psicopedagoga. Pega o conteúdo do seu filho da escola, exige que a escola dê isso para você. Se a escola não e tá faz a conseguindo, adaptação, porque a escola isso. pode não estar conseguindo por impossibilidade de pessoal para fazer isso. Sim. Faz você e leva para a escola e mostra para a escola, olha aqui o que ele pode fazer. Né? Vão precisar mais braços chegar nisso. E isso sabe? não é dizer que isso é o certo E ou você o não está justo. afrontando, né? Isso não é dizer que isso é o certo ou o justo, mas é o a gente fazer uma leitura do que é possível E necessário. e necessário. Né? Do que é possível e necessário. E eu acho E de forma individualizada, porque a gente está dizendo isso para você aqui agora. Mas o que a gente quer trazer de olhar é que é muito individual. É muito para cada um. Eu atendo mães atípicas, por exemplo. Tem umas que eu digo, reduz, faz menos coisa, esteja mais lá. Tem outra que eu digo o oposto. Calma, não precisa estar com seu filho agora. Faz uma outra coisa. E é muito individual e dentro do contexto de cada um, né? A gente vai estar falando de todos os contextos em volta, inclusive. O quanto de rede de apoio, o como de rede de apoio. Sim. O quanto de profissionais e terapias. O que entra no nosso último tópico que você trouxe, Andréia, que é quando a família percebe que a criança não precisa mais de terapia. Sim. Ou quando o profissional, ou quando isso acontece, como isso acontece, né? E eu acho que é muito importante a gente dizer que, assim,
criar independências e autonomias, generalizar essas independências e autonomias, com certeza deve ser um dos maiores objetivos, né? Criar funcionalidade para a vida. Mas a gente precisa estar muito atento a o como os suportes que a gente está implementando estão criando reais independências para a vida dessa criança, desse adulto, né? E entendendo, assim, e revisando não só os aspectos clínicos do funcionamento desse paciente, mas também os aspectos funcionais. E entendendo dentro da sua capacidade profissional, e aí vai englobar todo tipo de terapeuta que vai estar trabalhando com esse público neurodivergente, quais são as funções primordiais do meu trabalho e se eu estou conseguindo cumprir elas. E se elas já estão cumpridas, existe uma outra coisa que pode ser mais importante para essa criança nesse momento? Porque pode ser que sim. Eu teria a dizer disso assim, André, todos nós na vida precisamos entender em qualquer contexto. Você hoje chegou aqui querendo entender como ia funcionar, embora você assista os nossos podcasts. A gente precisa entender assim, o que vai acontecer num contexto, né? Como vai acontecer? O quanto vai acontecer? Por quanto tempo vai acontecer? Isso são necessidades que a gente tem. Só que a pessoa que não tem um cérebro neurodivergente, ela funciona nisso intuitivamente. Então, assim, de alguma forma, nós estamos aqui, nós sabemos mais ou menos o tempo que vai levar isso aqui, o que vamos fazer logo em seguida daqui, né? Como vai ser o seu dia, sua mãe tem um aniversário, você vai tomar a decisão se vai levar ou não. Então, você tem um planejamento. Sim. Porque nós temos funções executivas preservadas e a gente consegue fazer isso. O cérebro TEA tem uma dificuldade nesse contexto. É uma dificuldade inerente à formação desse cérebro. Ele aprende de forma explícita e não de forma implícita. Então, implicitamente, ele não pode não saber o que está acontecendo, por mais competência cognitiva que ele tenha. Entendeu? Às vezes a gente tem pacientes que são pessoas com altas habilidades, altos profissionais de grandes empresas, mas que precisam de suporte. Sim. Por conta da aprendizagem explícita. Então, assim, eu não sei se a gente sabe dizer isso. A gente sabe dizer assim, se essa pessoa está conseguindo ter a vida dela gerenciada com os níveis de suporte que ela precisa, porque às vezes é possível. É possível você criar uma casa com suportes, por exemplo, eu tenho um paciente que eu falo com a secretária dele às vezes, e o suporte dele é a secretária dele. Ele continua fazendo a minha terapia, mas a secretária dele é que cria os suportes lá para ele lidar com o contexto. E é um profissional de alta competência. Entendeu? Então, assim, talvez todos nós na vida precisemos de suporte, né? Se parar para pensar, né? E a terapia, o que ela precisa de verdade, e aí é para os profissionais isso também, gente, assim, é ter um papel para a vida dessa pessoa. Não é um Que é papel fundamental. só para ali, para aquele momento. É um papel para a vida dessa pessoa. Sim. Eu estou dando a essa pessoa condições para que ela vá, ou a essa família, às vezes a pessoa não vai ter uma independência total. Um nível 3 não vai ter uma independência total. Não adianta ter essa ilusão. Vai precisar. Agora, ele pode ter o mais possível. E o mais possível, às vezes, ele consegue ir ao banheiro sozinho. Gente, pensa por uma mãe dizer assim, ele consegue ir ao banheiro sozinho. Quem eu for deixar cuidando do meu filho na vida, depois que eu partir, não vai precisar cuidar dele indo ao banheiro. Sim. Ele sabe ir ao banheiro sozinho. Então, são nuances que a gente tem de detalhes que às vezes as pessoas não param para pensar. Né? Então, assim, o que é de verdade importante para esta pessoa? Como é que eu posso imaginar essa pessoa daqui a 10 anos e o que é importante que eu plante agora para que ela possa colher daqui a 10 anos? Então, isso é fundamental. Então, terapia é uma dinâmica e que a gente não pode dizer o quando vai acabar. Mas talvez a gente precise dizer que terapia, às vezes, precisa mudar. Sim. Né? Às vezes precisa interrogar. Às vezes precisa dar mais do que está dando, porque também terapia não é um lugar parado, não é um lugar estático. Ninguém faz mágica com 45 minutos por semana. Sim. Ninguém. Nossa. Então, se você não fizer isso somado a um aconselhamento à família, a uma orientação à escola, a uma orientação dos suportes que essa pessoa precisa ter em casa, não está acontecendo terapia. Vamos abranger assim. Vamos abrir um leque aí bem grande nessa questão, porque terapia é algo que
Muitas mães, gente, quando tá lá perdida, ai, meu filho, tive o diagnóstico agora. Aí você vai, todo mundo manda com o seu médico, terapia. Aí você vai lá e corre pra terapia. Mãezinha, procura saber que tipo de terapia você tá levando o seu filho. Que lugar é esse? É realmente terapia? Gente, eu não canso de dizer, gente, grupo de crianças misturadas, fazendo desenho. Gente, isso não é terapia. Eu falei isso da outra vez, repito novamente. Tenha muito cuidado, porque nem todo lugar que vê lá escrito terapia é terapia. Eu falei disso da outra tipo vez. o ditado da internet ao contrário, né? É terapêutico, mas não é terapia. Gente, É aí ao você vai, contrário. coloca o seu filho para fazer determinadas coisas, você, no intuito de ajudar, você está atrapalhando, você não está ajudando o seu filho. Aí você vê o que a gente tem visto aí, vou dizer a verdade, porque a gente tem visto aí ONGs, né, lugares que se dizem, né, ajudar a criança está lá fazendo a terapia. De repente, quando você vê, é um grupo de crianças fazendo desenho, pintando, fazendo qualquer outra coisa, uma festinha isso, uma festinha aquilo, gente, aquilo ali pode ser até um vínculo Espaço, né? um espaço de trabalhar um espaço de momento, acolhimento, né? acolhimento, um momento que está trabalhando a parte social mesmo da criança, né? Vamos colocar ali. Mas a terapia mesmo em si, a psicóloga, a Falta a parte teórica, né? não está existindo ali. Então, às vezes, minha filha está na terapia, mas o que ela tem feito? Está tendo a devolutiva para O você? que está transformando nela? A terapia precisa transformar alguma Qual é o coisa. Sim, plano você tá vendo terapêutico, inclusive? Qual é o plano qual é o terapêutico plano dela? terapêutico É. e que você está vendo o que de troca ali do seu filho. Então, gente, eu sempre tive muito isso comigo, desde o Samuel pequenininho. Eu sempre observei muito. E se eu Gente, vi que ali não isso- está funcionando, que aquela coisa ali não está funcionando, eu sinto muito. Eu sei que eu vou quebrar ali, porque é algo difícil também para criança, que já está ali naquele vínculo. Você quebrar aquilo ali, eu falei, sinto muito, mas não tá te ajudando, filho. Vambora, vamos partir para outra coisa. Isso é uma chamada, Andréia, muito boa da gente estar ouvindo de você. Vou mandar meus estagiários assistirem esse vídeo. E eu acho assim, gente, escutem o que essa mãe tá falando. Olha isso, olha a importância da gente estar organizado com o nosso trabalho como terapeuta, a importância da gente ter o nosso plano terapêutico bem alinhado, Sim. para quando a gente sentar com uma mãe, não só como a Andréia, porque a Andréia é uma mãe que tá muito conscientizada de tudo, mas a gente precisa ter essa postura com qualquer mãe, qualquer pai, qualquer família. Uhum. Essa postura de saber do nosso trabalho a ponto de conseguir passar para essa família o que está sendo feito com essa criança. E o que a Luciane falou disso ser uma coisa que possa virar uma extensão. O trabalho não dá para só acontecer ali naquele momento e é só aquilo. Ele precisa se estender e fazer Sim, sentido para a vida da sim. pessoa e não só sentido para aqueles 45 minutos. Sim. Quais são as demandas, né? Se você senta num lugar terapêutico, vamos chamar assim, né? Não de terapia necessariamente, onde a pessoa nem senta, nem te escuta, nem entende as demandas da criança. E aí, Que se você que vai ser perguntar feito? pela criança qual é o paciente mesmo, tudo bem, de repente são várias, né? Uhum. Mas se você começar a lembrar, não, fulano de tal, assim, não sei. Aí você não vai saber te passar, não vai te dar a devolutiva daquilo que foi feito com a criança. E aí você não vê a evolução, você não vê o cognitivo, você não vê nada. Nossa, e Você tá eu chamo perdendo tanta tempo. atenção da nossa equipe nesse sentido, assim. A gente gosta de tomar muito esse cuidado, né? E eu acho que é um cuidado que precisa ser generalizado e entendido, assim. Tudo que você tá fazendo ali naquele momento, os 45 minutos ou 5 horas que sejam, porque a gente tem pacientes Dá o que ficam... melhor de si. Você não é nem só dar o melhor de si, André. É tipo, tem que ter respaldo. Sim. O que você tá fazendo ali tem que fazer sentido. Eu sei o que eu tô fazendo, Eu sei por que eu tô fazendo. Por que eu tô fazendo. E com que propósito eu estou fazendo. E como eu tenho que fazer, consequentemente, né? Uhum. Então, assim, o que você tá fazendo ali, não dá pra pensar que você sendo terapeuta, você vai ter um dia de trabalho igual qualquer outra pessoa que vai chegar e vai fazer coisas não intencionais. Isso não existe. Como terapeuta, tudo que a gente tá fazendo ali precisa ser intencional. Precisa ter uma função para aquele paciente. Você quer falar da sua vida na terapia do paciente? Tem função? Isso faz sentido? Porque se faz sentido, sim. Isso tem algum respaldo para você estar fazendo isso? Você quer trazer mais o hiperfoco do paciente para outros contextos? Faz sentido isso para esse paciente? Ou o hiperfoco vai só distrair? Qual é o objetivo? Qual é o objetivo disso? É só ficar bonitinho para a mãe ver que você colocou coisa que ele gosta? Não é Não. esse o objetivo.
Entendeu? Então precisa de respaldo o que você tá fazendo. Então eu super compreendo esse seu discurso. Acho muito importante, inclusive, para todos os terapeutas que assistem a gente estarem escutando isso Sim. do lado de família, Sim. né? Sim. E de entender a importância da gente estar se organizando na parte científica e teórica também. E um outro ponto que eu penso, assim, a fala da família é muito importante, mas a fala da família não é a direção. A fala da família precisa ser o acolhimento. Sim. Porque, na verdade, as pessoas às vezes fazem para agradar a família. E eu não posso, como terapeuta, eu não estou num lugar para agradar a família. Sim. Eu estou num lugar para ver as perspectivas. Tecnicamente, eu tenho um olhar técnico Sim. e que eu preciso enxergar aquilo ali e dizer para você, olha, isso vai acontecer ali na frente. Se a gente agora não plantar aqui, não vai colher ali na frente. E nem sempre, quando se diz isso, é fácil para a família. Aliás, na maioria das vezes não é. Mas eu tenho muitas famílias que ficaram comigo porque eu fiz isso. E aí Entendeu? entra esse lugar também que você tá trazendo, né, Andréia, de talvez um conforto até. Para algumas famílias é mais confortável o grupo terapêutico, que não é terapia, Babá de luxo, né? como se fosse isso. Por quê? Porque quando eu entro num ambiente efetivamente terapêutico, as coisas vão começar a mudar e mexer. Mas às vezes falta até mesmo Informação, né? informação, Eu concordo. sabe, Eu de algumas concordo. mães, porque ela só quer achar que a criança está na terapia, mas não está nem sabendo o que está sendo passado ali dentro. Recurso, conhecimento, informação, tudo é muito difícil. Eu ontem, por exemplo, eu tô com uma família marcada para a semana que vem e que eu já tive uma notícia de que a médica teria dito para essa família assim, o menino tem 9 anos, tá? Faculdade, esquece. Meu Deus, como diz isso? No mundo da inclusão, como é que um profissional diz isso? Eu não posso dizer, e eu digo para as famílias, se eu disser do futuro do seu filho com firmeza, eu estou mentindo. E qualquer um que disser está mentindo também. Porque a gente não sabe. Nós estamos na era da modificação das coisas. A gente está falando aqui do mundo ser mais inclusivo de verdade. A gente está falando da era da neuroplasticidade. Entendeu? Do quanto se vive em função disso, o autismo sendo estudado aí cientificamente, muito seriamente. Então eu não posso dizer o que vai acontecer. Eu posso dizer sim. Se a gente não fizer isso, amanhã não vai ter isso. Porque aí é um fato. Entendeu? Algumas coisas, por exemplo, a gente recebe pacientes, às vezes, muito enraizados em rituais, em formas que não são produtivas para a vida dele. Entendeu? E aquilo até ali desadaptativas. Às vezes desadaptativas. Se a gente não tira o paciente daquilo, e aí eu sou muito firme com as famílias e digo, se a gente não tirar ele disso, dá um ele exemplo, Lu, de formas. Um exemplo recente, que até eu recebi, ainda não recebi o paciente, tá? Mas a mãe já me mandou vídeos e tudo. É um rapaz de 16 anos, que tá com 1,80 m e só se comunica batendo. Ele bate nas pessoas para comunicar o que ele quer. Isso precisava lá atrás. Ninguém pode se comunicar batendo. E ninguém pode... A comunicação batendo está comunicando. Ou que você está comunicando que você está desconfortável com alguma coisa. Ou você está desconfortável fisicamente, ou você está desconfortável com o ambiente, ou esse ambiente está reforçando... Aí você, como profissional, você fala que isso era para ser trabalhado... na infância dele? Sim, mas vai ser trabalhado agora. Não impede de trabalhar agora. Tá. Não impede que eu trabalhe agora, isso Sim. não. Tá? E aí, o que acontece? Assim, a gente não pode entender que bater é uma forma de se comunicar. Só que ele foi reforçado. Ele tem 16 anos, ele foi reforçado até aqui de alguma forma. Porque ele bate e acaba conseguindo o que ele quer. Né? Porque, imagina, ele tem 1,80 m. Então ele bate e consegue o que ele quer. O que a gente vai ter que fazer? É um trabalho de base. Eu estava conversando com uma amiga sobre isso, que eu falei assim, para receber um paciente desse, eu tenho que receber ele, contratar 2 terapeutas homens, para poder fazer o processo inicial de que pode durar de 6 meses a 1 ano. Que é realmente eu fazer uma modificação de comportamento nele. Ele começar a compreender que ele pode querer coisas sem ser batendo. Ele pode se comunicar pedindo coisas sem ser batendo. Entendeu? Então, assim, mas isso é uma modificação de comportamento que precisa acontecer. E não é fácil. Não é simples. Muito desafiador. Entendeu? E eu vou dizer pra você, eu tenho famílias hoje no NTG que não moram pertinho, não. Mas sabe por que essas famílias fazem isso? Porque não tem pra onde ir.
Porque receber o paciente de 2 anos e meio, fofinho, que está aprendendo a falar, é ótimo, maravilhoso e lindo. Agora, receber o de 16 anos com 1,80 m Aí que fica bate, difícil, é complexo. Né? Verdade. Isso eu não falo com orgulho disso, não. Sim. Eu falo com uma tristeza disso, sabe? Porque então, O campo tá a meio minha clínica fechado. tem 22 anos, né? O meu espaço tem 22 anos. E há 22 anos atrás existia quase nada. É um projeto muito pioneiro esse que a gente Sim. cria, tá? E hoje existe em cada esquina, tem 5, 6 espaços E de todo terapia. lugar que a gente vai apresentar trabalho, Acho que tem apresentar- profissionais sérios, Sim, veja só, não é sim. uma crítica destrutiva, não. E acho que é importante terem vários. Cada vez que abria um novo ali na freguesia, o pessoal diz assim, Lu, vai abrir. Eu falei, gente, eu não me preocupo com isso, eu não me preocupo, de verdade, entendeu? Eu sou uma pessoa que, pra mim, assim, a concorrência é a melhor coisa. Vai, gente. Eu dou força. Eu dei quantos terapeutas que foram terapeutas ou coordenadores da minha Que clínica têm começaram seus lá, próprios né? espaços, Abrindo os e eu dou próprios força. E Isso eu dou aí. força. Dou orientação, dou força. Entendeu? Agora, vamos fazer um trabalho sério. Vamos fazer um trabalho de base sério. Entendeu? Isso aí. E quantos lugares a gente não vai apresentar e mostrar nosso trabalho que as pessoas falam, gente, vocês têm que divulgar mais isso não tá existindo em outros eu espaços, também penso né? muito nisso. Que vocês precisam A gente divulgar tá, a mais gente o tá aqui, ó. trabalho de vocês, porque eu falo, gente, pelo tempo que meu filho passou lá, eu vi evolução, né? Evolução mesmo. E por onde a gente passou, que a gente viu que não era legal, a gente não ficou e viu que não era bom. E assim vai, E né? a gente percebe isso nas pequenas coisas, né? A Karine, que tá aqui, também é secretária de lá. E aí, outro dia, ela falou: gente, a gente tá precisando mesmo dar uma mexida aqui. Cadê os casos desafiadores? Uau! Aqui tá muito tranquilinho. Eu falei, Karine, não, é porque a gente chega e deixa tranquilinho. Os casos desafiadores Eles estão lá estão dentro. dentro, eles só estão organizados agora, entendeu? Mas vão chegar. Ano que vem já tem uma a Karine fila de casos pediu e desafiadores. agora vão chegar. Pois Isso é. aí. Mas é isso, assim. Tem que ter espaço também pra trabalhar isso, né? Isso aí. Bom, Nossa, querida, que conversa boa. foi- Eu nem vi o tempo passando, gente. Olha isso. Foi muito tempo? Foi. Eu acho que foi mais de 1 hora. Nossa, Acho que mas a foi gente- bom, né? Foi gostoso. Excelente. Foi Nossa, você tem que voltar, enriquecedor. Andréia. Poxa, Eu acho que você tem que voltar pra entrevistar a gente. eu também Muito acho. legal, muito vem, legal. de repente vem Gostei. você com uma outra mãe. Vamos fazer uma Isso, série assim, entendeu? muito legal. Hoje pode falar essa questão de alimentação. Sim. Nossa, E sim. Samuel também tá chegando numa fase agora também que é difícil, já cortou? Não, pode Não, pode falar, pode Porque falar. Samuel tá chegando agora Da naquela fase sexualidade. da sexualidade que tá difícil. Eu não sei até que ponto eu posso deixar, tira a mão, vai pro banheiro. É complicado, a gente pode estar falando isso que eu Com disse. certeza. Tem Com essa fase certeza. tem um grupinho de crianças da idade dele, de mães que eu converso, que são da idade dele, que a que fica, não, meu Deus, e agora o que eu faço? Aí, o que eu... Traz pra cá Né, essas mães pra gente conversar. Pode conversar trazer, junto, pode vamos combinar falar, e a gente combinar. pode marcar. Então é isso, entendeu? acho que tinha mais alguma coisa que eu queria colocar também. Eu acho que você pode até olhar lá, ó, e dar uma última fala pra gente, Andréia. Pode ser? Sim. Eu acho que você pode responder assim: se você pudesse mudar alguma coisa nas escolas e na inclusão hoje para que ela fosse mais verdadeira, o que que você mudaria? Ai, gente, o que eu mudaria? Primeiro eu ia querer bater lá nos órgãos públicos e pedir, gente, a gente precisa de ajuda. As escolas precisam de ajuda. Nós, como mães, precisamos de ajuda. Porque é difícil você querer que a escola faça a inclusão, mas a escola não está preparada para isso. E você vê que muitas das vezes as escolas até querem, mas não tem. É tanta demanda, é tanta coisa dentro da escola, a direção, os professores, às vezes não sei quantos tempos vagos, é isso, é aquilo, muita coisa para elas estarem resolvendo ali, mas a inclusão falta na escola. Eu queria muito que os órgãos públicos vissem que a inclusão é necessária nas escolas, que a gente precisa fazer um trabalho teste a teste com todo mundo, montar uma equipe, sabe, multidisciplinar, várias coisas. Não estou dizendo que as escolas precisavam ter uma clínica dentro da escola, embutida, não é isso. Mas que pudesse fazer um trabalho adaptado, um trabalho mais... Não sei, cara, uma coisa mais próxima, sabe? Do professor com o aluno, mostrar realmente as mães mais dentro da escola, porque parece que a gente não pode nem, sabe? Entrar mais dentro da escola, falar, ó, vamos ver se a gente faz isso, porque às vezes a mãe, né, que tá ali na porta,
pode oferecer algo que a escola às vezes não tem a visão. Deixa eu te dar uma dica, André, aproveitar, assim, no TEACH, uma das intervenções que eles indicam muito, o TEACH é esse modelo que a gente trabalha, né, o modelo TEACH, e ele é um dos modelos que mais se destaca em trabalhar em parceria com os pais. Inclusive, uma das práticas Eu já baseadas em ouvi falar alguma evidência coisa. de trabalho com autismo, que é a prática de intervenção com acompanhamento de pais, foi desenvolvida na Carolina do Norte pelo TEACH. É a prática baseada. Acho que eu já fiz um curso no NTG sobre Sim. TEACH, assim. A gente trabalha com De teacher. mães, pais, não foi? E aí, uma das coisas que eles fazem é instruir os pais que façam um dossiê dos filhos. Um dossiê de apresentação dos filhos. Eu achei isso tão interessante. Eu acho que isso podia ser muito legal pro Samuel. Sim, sim. De você fazer, assim, todas essas informações que você tem, eu tô até trabalhando isso com uma das mães que eu atendo, precisam existir fora da sua cabeça. Sim. Faz um dossiê do Samuel. Do Samuel. Do Samuel. Isso pode fazer Isso toda a Até diferença. mesmo do desenvolvimento dele, de tudo. Todas as áreas. Do desenvolvimento cognitivo. Eu vou te gravando mandar isso? um modelo, eu vou te mandar Tá um modelo. Tá gravando, mas aí, isso é dica pra você e pra outras mães. Mas faz isso, faz esse dossiê. Eu acho que vai ser super importante, assim, pros ambientes do Samuel mesmo. Sim, Todos os sim. ambientes que ele frequenta. E aí, tem gente, por exemplo, tem um paciente da Viviane, né, de Leon, que ele fez em formato de vídeo dele. E aí, ele se apresentando em formato de vídeo. E aí, a mãe também tem o dossiê de documento, de todas as outras coisas e competências, mas ele se apresentando em vídeo, assim. Muito legal, muito legal. E eu acho que isso, ele se beneficiaria disso. Quando eu quero achar que o meu filho vai conseguir resolver alguma coisa na vida dele, no cognitivo dele, na parte de desenvolvimento, no motor e tudo, eu puxo um vídeo dele com 4 aninhos, ele fazendo uma entrevista comigo que é enriquecedora. Eu choro todas as vezes que eu vejo esse vídeo. Ele fazendo entrevista comigo, mamãe, o que você... Ele pergunta várias coisas, uma entrevista mesmo. E eu vou respondendo, eu começo a rir no meio da entrevista. E no final, agora ele fala assim: mamãe, você ganhou um celular de ouro. Aí eu falo: nossa, um celular de ouro. Vou ver se eu consigo achar esse vídeo e mando pra legal. vocês. Aí eu falo: nossa, um celular de ouro. Ele: sim, um celular de ouro. Nossa mesmo. Ele fala tão direitinho, explicadinho, a frase tão correta. Aí hoje eu vejo que houve essa demora, né, na fala, algumas coisas mudaram. Mas eu não desisto, eu tô lá, tô pronta. Mãe não desiste de Tô filho, pronta né? a Mãe que é buscar mãe, não muito por desiste tudo de que ele filho. possa fazer, e é isso. Eu só queria muito, né, que as escolas tivessem uma abertura maior, né, para a inclusão, que realmente fosse uma inclusão verdadeira, que tudo que fosse feito dentro da escola não fosse difícil. De você chegar na escola e falar, poxa, a adaptação do trabalho dele, meu filho está indo e voltando com o caderno, é a mesma coisa. Aí quando você vai e pede, aí vem, manda um montão de páginas do livro para o seu filho fazer. Gente, não é assim. Não é isso não é assim que funciona a inclusão. Pessoal, não é assim que funciona a inclusão dentro de uma escola. É necessário que você vai buscar além do aluno. É muito mais do que isso, né? Dar um montão de página para a criança fazer, é sentar com a mãe, ver qual a demanda, o que precisa ali, e é isso. Inclusão é muito mais do que trabalhos. Eu tenho um capítulo Nossa, nesse tá aí o livro corte aí, aqui. Karine, perfeito. Eu tenho um capítulo nesse livro aqui, mas é um livro que ele fala um pouco disso, né? Ele não é uma fórmula de inclusão, mas ele fala, tem um aluno autista e agora? E agora? Seria Ele é um para os primeiro professores. passo de instrução, né? Ele é um primeiro passo para a escola e para o professor compreender. Cada escola Riquíssimo. que eu vou visitar, eu levo um exemplar desse livro para poder mostrar para a escola como é que funciona. Esse é seu. Oh, Ellen, que bom! Obrigada. Olha, vou ler com todo carinho e vou me dedicar cada vez mais, né? Porque a luta continua. Não para por aqui, não. Com certeza. Nossa, com maravilhosa, certeza. Andréia. Foi maravilhoso te receber. Acho que já tá super convidada para um próximo. Com certeza, Com vamos certeza. fazer o próximo. Traz os temas, traz junto com outras mães, porque eu acho que a gente poder trocar sobre isso e botar isso no ar para as pessoas verem é importante. Né? O público precisa ver isso. Sim. E Tá agora bom? eu vou até gravar ainda aqui, ó, em câmera. Andréia, fala aí pra gente. Foi tranquilo, não foi? Foi ótimo, foi maravilhoso. Super tranquilo, só um bate-papo. E, gente, a gente fica por aqui hoje.
Não esqueçam aí de curtir o nosso vídeo. Acho que esse vídeo merece 1000 curtidas. Não esqueçam de ativar o sininho. A gente vai tentar, então, trazer mais uma série aí de mães atípicas com a Andréia e com todas essas colegas que ela vai trazer para enriquecer aí a nossa troca, tá bom? A gente fica por aqui. Um beijo. Tchau, tchau. Que isso faça diferença para a inclusão. Um beijo, até a próxima. Beijo.